Fala pessoal, agora nós iremos conversar sobre tratamento fisioterapêutico após a reconstrução do ligamento cruzado posterior. É uma lesão tão comum que se ocorra na prática clínica em atletas, certo? Mas às vezes ocorre e é importante nós estarmos cientes das opções terapêuticas. Antes, como sempre, vamos falar um pouco sobre a anatomia da LCP. Mais uma vez, o ligamento cruzado posterior, semelhante ao ligamento cruzado anterior, ele possui duas bandas, né? Obviamente, o ligamento cruzado posterior evita a translação posterior da tíbia, mas também, assim como a LCA ele possui duas bandas, uma banda anterolateral e uma banda posteromedial. A banda anterolateral evita a translação posterior da tíbia, principalmente com o joelho próximo a 90 graus de flexão, e já a banda posteromedial evita a translação posterior da tíbia, principalmente com o joelho próximo da extensão. Principalmente, né? As duas bandas vão ser importantes tanto em 90 graus de flexão quanto em extensão. O que a gente está falando aqui é o predomínio da banda anterolateral na flexão, para evitar a posteriorização, e da banda posteromedial para evitar a posteriorização da tíbia na flexão. Beleza? Lembrando também que existem outras estruturas que também são importantes contra a translação posterior da tíbia, além do ligamento cruzado posterior, que eu já falei para vocês na aula de menisco, que são os ligamentos menisco-femorais, que são dois ligamentos, né, o ligamento de Riesberg e o ligamento de Humphrey. Só relembrando, os dois ligamentos saem do corno posterior do menisco lateral e vão para a região aqui medial do côndilo femoral medial, certo? O ligamento de Humphrey, ele é anterior ao ligamento cruzado posterior, e o ligamento de Riesberg, ele fica posterior ao ligamento cruzado posterior. Esses dois ligamentos evitam também, ajudam, assim como o LCP, evitam a translação posterior da tíbia. É interessante que no LCP intacto, eles são responsáveis por 28% da estabilização contra a translação posterior da tíbia, e já com LCP rompido, eles são responsáveis por 70% da estabilização contra a translação posterior da tíbia. Então eles acabam se transformando em estabilizadores primários na ausência do LCP. É interessante destacar porque vários pacientes que têm uma lesão do LCP, eles acabam evoluindo sem instabilidade. Um dos motivos, a gente vai discutir esses motivos, mas um dos motivos são que são estruturas adjacentes que acabam compensando a função do LCP. E uma dessas estruturas são os ligamentos menisco-femorais, diferentemente do LCA, que não tem outra estrutura ali que vá evitar a translação anterior da tíbia na ausência do LCA. A gente vai ter isso, os tibiais como estabilizadores dinâmicos, a gente vai ter o menisco medial, principalmente, evitando ali a translação anterior da tíbia, mas nenhum que consiga suprir tanto assim a sua função como o LCP tem, beleza? O mecanismo traumático de lesão da LCP, olha aí, as lesões da LCP normalmente são traumas de grande magnitude, certo? Esse foi um atleta que a gente teve a oportunidade de acompanhar, então ó, vocês verificam, ó. Então teve um trauma anterior na região anterior e proximal da tíbia, esse atleta teve uma lesão do ligamento cruzado posterior e teve uma lesão também nas estruturas do complexo posterolateral. Os testes para identificar a lesão da LCP, principalmente é o teste de gaveta posterior e o teste de Godfrey. Esse aqui é o atleta que acabou que rompeu a LCP ali, ó, depois da cirurgia e tudo. Então, ó, gaveta anterior, tranquilo, mas quando vai para posterior, você vê uma gavetazinha aqui. A dica que eu dou, ó, sempre eu falo, ó, deixa eu pegar aqui, pronto. A dica que eu dou, porque é muito comum na hora que você faz um teste, isso aqui eu falei em cinemática, mas a gente vai repetir, certo? Quando a gente faz um teste para verificar a integridade do LCP, no paciente que tem uma ruptura do LCP, é muito comum dar o falso positivo para a lesão da LCA. Por quê? Porque quando o paciente está nessa posição, deitado decúbito-dorsal, com o joelho ali próximo de 80, 70 graus de flexão para fazer gaveta anterior e gaveta posterior, a própria gravidade, o peso da perna, acaba levando a tíbia para uma posição mais posterior na ausência da LCP. Então a tíbia está luxada, subluxada posteriormente. Então, para aqueles menos avisados, você pega um joelho desse e automaticamente você puxa para frente e você vê que o joelho vem muito e você acha que tem uma lesão do LCA, mas o que está ocorrendo é simplesmente uma redução dessa subluxação.
Por isso que minha recomendação para fazer gaveta anterior e gaveta posterior é sempre você deixar esses polegares aqui, que deve palpar o platô tibial e os côndilos femorais, para você garantir que está alinhado. E a partir disso você fazer o gaveta anterior e o gaveta posterior. Porque se você não tem essa relação anatômica do platô tibial com os côndilos femorais, é mais fácil você ter um falso positivo para LCA, enquanto o cara tem um verdadeiro positivo para LCP, certo? Então, ó, gaveta posterior, positivo, mas alinhando. Alinhei, puxei para frente, nada, certo? Um outro teste também que eu gosto bastante é o teste de Godfrey. O paciente fica deitado em decúbito dorsal, 90 graus de flexão de quadril, 90 graus de flexão de joelho, você estabiliza apenas pelos calcanhares e você verifica um abaulamento posterior da tíbia, porque aqui é para a gente ter até uma proeminência aqui da tuberosidade anterior da tíbia, mas quando o cara tem um LCP rompido, nessa posição, a própria gravidade vai subluxar a tíbia posteriormente, então você verifica esse gap aí na região anterior, enquanto deveria ter uma proeminência óssea. Isso é o teste de Godfrey. Então são os dois testes que eu utilizo para verificar clinicamente a lesão do ligamento cruzado posterior. E é interessante nós discutirmos isso que eu acabei já falando, por que as lesões do LCP, os pacientes normalmente evoluem sem instabilidade, mesmo na ausência de um ligamento que é tão importante para a estabilidade do joelho, certo? Então existem algumas justificativas. Primeiro, potencial cicatricial. Então, sabidamente, o ligamento cruzado posterior ele tem um maior potencial cicatricial que o LCA, certo? Então, nas rupturas do LCP, dependendo da lesão, ali existe a possibilidade dessa estrutura sofrer uma cicatrização, talvez não de forma ótima, como o ligamento nativo, mas de uma forma funcional, que o paciente fica sem instabilidade. Isso é tão verdade que muitas vezes nas lesões crônicas do LCA, o LCA acaba cicatrizando no LCP. Então, com um coto que está ali no LCA rompido, eu já tive de assistir cirurgia que o coto do LCA rompido cicatrizou lá atrás no LCP. Também a sua vascularização. Existe, então, além do potencial cicatricial do LCP, que é maior que o LCA, existem outras estruturas ao redor que acabam compensando a função do LCA, do LCP, como eu acabei de falar para vocês, principalmente os ligamentos menisco-femorais, ligamentos de Anfer e ligamentos de Riesberg, que na ausência do LCP eles são responsáveis por 70% contra a translação posterior da tíbia, e além de estruturas do canto postolateral. Então, estruturas do canto postolateral, o ligamento oblíquo posterior, o próprio tendão do popliteo, gastrocnêmio cabeça lateral, o bíceps femoral, essas outras estruturas acabam ajudando também contra a translação posterior da tíbia, certo? E um outro aspecto relacionado é o quê? Pacientes que têm uma lesão do LCP, a tíbia normalmente já está mais posterior. O que está querendo dizer? Na hora que o cara rompe o LCP, normalmente a tíbia já fica numa posição mais posterior. E se a tíbia está numa posição mais posterior, ela acaba não sofrendo subluxação, não tem estabilidade, porque a tíbia já está posteriorizada, diferentemente de uma lesão do LCA, que na lesão do LCA a relação tíbia-fêmur continua a mesma e dependendo da atividade o paciente acaba tendo uma subluxação anterior, que é justamente onde tem a sensação de falseio, que tem a instabilidade, certo? Mas como na lesão da LCP a tíbia já está mais posterior, ele acaba não tendo essa subluxação. E o que ocorre é a redução. E quando reduz, o LCA está lá para segurar. Então não tem problema nenhum. Então esse é um dos fatores que também justificam por que pacientes com uma lesão da LCP acabam evoluindo sem instabilidade. Primeiro, maior potencial cicatricial, outras estruturas ao redor acabam suprindo a ausência do LCP, e pacientes com lesão do LCP, a tíbia já assume uma posição mais posterior, o que acaba fazendo com que o paciente não sofra uma subluxação posterior, diferentemente da lesão do LCA, que a instabilidade se dá com a translação anterior. Na ausência do LCA não tem quem segure, mas no LCP a tíbia já está posterior, então não tem mais como subluxar, ok? Então isso é tão verdade que muitos dos estudos falam sobre a possibilidade do tratamento não cirúrgico nas lesões do LCP, e olha aqui, ó, esse estudo aqui, uma revisão trazendo achados relacionados à cinemática, biomecânica, a parte de anatomia do ligamento cruzado posterior em relação ao tratamento não operatório, mostrando aqui que na pior das hipóteses você tem 50% dos pacientes com lesão do LCP conseguindo retornar às atividades atléticas
sem nenhum tipo de incapacidade, mas a gente tem dados indo até 100%. Então a gente tem dados aqui ó, de 80%, 68%, 76%, 88% e até 100% dos pacientes conseguindo retornar ao esporte no mesmo nível para a lesão. Tanto é que o paciente teve uma lesão isolada do ligamento cruzado posterior, a primeira escolha é tratamento não cirúrgico. É a primeira escolha, certo? E o paciente evoluindo com estabilidade, aí sim ele vai para a faca, aí sim ele vai para a cirurgia. Indo para a cirurgia, normalmente o que é que nós temos? O enxerto normalmente escolhido é o tendão do quadríceps, nas lesões do ligamento cruzado posterior. Normalmente o pós-operatório é bem mais lento que as reconstruções do LCA, então, se bem que a gente falava muito de 6 meses pós uma reconstrução do ligamento cruzado anterior, e a gente agora está falando de 9 meses após uma reconstrução do LCA. LCP a gente já falava em 9 meses, então a gente está falando de 9 a 12 meses de retorno ao esporte após uma reconstrução do ligamento cruzado posterior. Tem que ter muito, muito cuidado com o enxerto, porque existe uma chance gigantesca desse paciente evoluir com uma lacidão. Estou conversando com alguns médicos, ele até fala, porque você acaba graduando uma lesão ligamentar em grau 1, 2 e 3, 3 sendo a ruptura completa. Eles falam, cara, a gente opera um LCP para ser um grau 1, para ele terminar ali no máximo um grau 2, ou seja, ele espera que esse LCP tenha uma determinada instabilidade, esse enxerto tem uma determinada lacidão, certo? Mas mesmo assim ele se torna funcional. Interessante entender isso. No LCA não se aceita nenhum tipo de lacidão, mas no LCP se aceita algum tipo de lacidão e os pacientes acabam evoluindo. A gente tem que fazer tudo para evitar. Eu vou falar o que a gente tem que fazer nesses pós-operatórios, mas muitos pacientes acabam evoluindo com a lacidão. Vamos conversar aqui. Todos os exercícios devem ser realizados evitando a posteriorização da tíbia até 12 semanas de pós-operatórios. Anotem isso aí, é importante. E cuidados com hiperextensão e rotação externa da tíbia. Então cuidado lá quando a gente estiver fazendo ganho de extensão de joelho, porque a hiperextensão pode causar uma sobrecarga no LCP. Cuidado com os exercícios muitas vezes que a gente faz em cadeia cinética fechada, ou ganho de amplitude de movimento em que a gente deixa a tíbia rodada um pouco externamente, as pontas dos pés apontando para fora, porque isso também causa uma sobrecarga no LCP e a gente tem que tomar muito cuidado, certo? Normalmente existem duas técnicas cirúrgicas, a técnica transtibial e a tibial inlay, certo? Que são as técnicas mais feitas para a reconstrução do ligamento cruzado posterior. Isso foge totalmente à nossa competência, mas nós temos que ficar atentos que não existem grandes diferenças em relação à cinemática, melhora funcional, retorno ao esporte, independente do tipo de técnica cirúrgica que foi utilizada, mas na técnica transtibial, você acaba tendo uma maior probabilidade do paciente evoluir com lacidão, por causa do killer turn, certo? Então, acaba tendo uma angulação de 90 graus, como essa daqui, ó, a técnica transtibial, faz um túnel tibial e faz essa volta aqui de mais de 180 graus e acaba aumentando a possibilidade aqui de causar forças de tensão nesse enxerto e acaba favorecendo a esse paciente evoluir com uma lacidão, certo? Os dois podem evoluir com lacidão, porque LCP, o risco é grande, mas se faz a técnica transtibial, a chance pode aumentar mais ainda, diferentemente da tibial inlay, onde é feito um túnel femoral e depois faz só uma fixação aqui na região posterior e proximal da tíbia, ok? Então, por que isso é importante, Gabriel? Porque quando você pegar um paciente que foi feito a reconstrução da LCP com técnica transtibial, então os marcos temporais você sempre vai postergar. Assim, quando botar descarga de peso, quando fazer exercícios para isquios tibiais, ganho de amplitude de movimento, retorno ao esporte, você sempre vai trabalhar com os marcos temporais maiores, justamente para dar um tempo de cicatrização maior dessa estrutura por causa do killer turn, que pode acabar evoluir esse paciente com uma lacidão, beleza? Então vamos falar um pouco sobre o processo de reabilitação pós reconstrução do ligamento cruzado anterior, alguns que são dos principais cuidados, né? Então quando a gente fala de cuidado da LCP, é o quê? Primeiro, como a gente já falou, platô tibial é côncavo em relação aos côndilos femorais. Então, se você faz uma flexão de joelho, você vai ter rolamento e deslizamento posterior. Agora, no LCP, nós temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado com o fortalecimento de isquios tibiais, em cadeia cinética aberta, principalmente, porque isso vai causar um cisalhamento, vai causar um deslizamento posterior da tíbia, e isso vai causar sobrecarga no LCP. Então, olha que interessante. Nessa revisão aqui, 85% dos estudos não faziam nenhum tipo de exercícios para isquios tibiais em 6 semanas. 54%, praticamente metade
dos estudos em 12 semanas que começaram exercício para isquiotibiais. Em 4 meses, aqui em 12 semanas, né, em 3 meses, aqui em 4 meses, já 38% não faziam. Opa, eu acho que eu acabei me confundindo, né? 85% não faziam nenhum tipo de fortalecimento, aqui 54% não faziam nenhum tipo de fortalecimento para isquiotibiais, e aqui 38%. Em 4 meses, 62% dos estudos já faziam algum tipo de trabalho para isquiotibiais. Então a gente está falando, para começar o fortalecimento de isquiotibiais nesse perfil de pacientes que passam por reconstrução da LCP, entre a 12ª a 16ª semana, entre 3 a 4 meses, jogando mais para 4 meses, certo? Então é algo para se levar em consideração. Cuidado, fortalecimento de isquiotibiais em cadeia cinética aberta de maneira precoce, não vamos fazer esse erro, certo? Outra coisa, retorno à corrida, a gente está falando aqui, ó, ali em torno de 5 meses, 60% dos estudos ali autorizaram o paciente retornar à corrida, mas 100% só com 6 meses, certo? Então a gente não está nem falando em 3 meses, como muitas vezes a gente fala na LCA, ou até um pouquinho antes, em alguns estudos de LCA. A gente está jogando lá para frente. Então, 5 meses, 60% dos estudos implementaram corrida, mas 100% dos estudos só depois de 6 meses. Então você vai pensar isso, entre o 5º a 6º mês, para pensar em liberar o paciente com uma corrida de rua. E quando a gente fala para retorno à prática esportiva, praticamente, muito provavelmente, só um estudo tenha liberado aqui 4 meses, mas a gente está falando com os estudos liberando, ó, entre 9 a 12 meses de pós-operatório. Então, esses marcos você tem que tomar cuidado, certo? Então, você só vai pensar para retornar ao esporte paciente com 9 a 12 meses após uma reconstrução do ligamento cruzado posterior. A gente vai falando aqui sobre algumas coisas, eu vou finalizar também com uma tabela com os principais marcos que vocês devem seguir, certo? Aqui é um outro estudo falando sobre a reabilitação após a reconstrução do ligamento cruzado anterior, uma revisão de literatura com suporte teórico. Aqui tem vários marcos em relação à amplitude de movimento, descarga de peso, uso de brace, que é algo importante após a reconstrução do LCP, e estratégias de fortalecimento. Então vamos lá. Então a maioria dos estudos fazem um ganho de flexão de joelho até 90 graus por 4 semanas. Então o cara vai ficar 4 semanas só com 90 graus de flexão de joelho. Por quê? Porque se eu forçar muito a flexão de joelho, eu causo tensão na LCP e eu perco a cirurgia, certo? Então, até 4 semanas, 90 graus foi a maioria dos estudos, certo? Só depois disso que eu me preocupo em ganhar mais amplitude de movimento. Descarga de peso, 6 semanas para você ter descarga de peso parcial, certo? Então, não estou nem falando de descarga de peso total, estou falando ali de descarga de peso parcial, 6 semanas. Nós normalmente começamos a dar descarga de peso entre a 3ª e 4ª semana e realmente o paciente tem uma descarga de peso parcial, com muleta contralateral, na 6ª semana, esperando ali uma descarga de peso completa entre a 8ª e 10ª semana. Olha que louco isso, né? Como tem que tomar muito cuidado nas lesões do LCP. Ainda bem que essas lesões são menos pacientes que precisam de cirurgia, né? O uso de brace vai variar ali. Esse estudo aqui trouxe 6 semanas, mas varia entre 4 a 6 semanas. Eu utilizo o brace em extensão, só tiro esse brace quando o paciente for tomar banho, quando o paciente for no tratamento fisioterapêutico, né, estiver em tratamento fisioterapêutico, mas enquanto isso, 4, 6 semanas ali, constantemente com o brace, justamente para evitar a lacidão do enxerto. Porque se não utiliza o brace, o paciente deitado em decúbito dorsal, sentado numa cadeira assim TV, sempre vai ter um peso da gravidade jogando a tíbia para posterior. Isso pode acabar favorecendo uma lacidão. Então, tomemos cuidado com isso. E a gente vai falar fortalecimento ali ó, trabalhar ali em 6ª, 8ª semana, começar algum processo de ativação de isquiotibiais, mas realmente fortalecimento de isquiotibiais está falando aqui a partir de 12 semanas. Então, é algo que a gente tem que ficar atento nesse perfil de pacientes, beleza? Amplitude de movimento, descarga de peso, uso de brace, fortalecimento de isquios tibiais. Esse aqui é outro protocolo publicado na Revista Brasileira de Ortopedia, algo mais ou menos semelhante, falando de 70 graus de flexão até 4 semanas, 90 graus até 6 semanas, amplitude completa só com 3 meses, 12 semanas de pós-operatório, não realizar flexão ativa, ou seja, fortalecimento de isquios tibiais, não realizar ativa até 8 semanas.
Então está dentro daquele range ali que a gente tem que conversar nesses estudos prévios. E muita crioterapia, muita eletroanalgesia para controle de dor e edema no pós-operatório. As estratégias de como ganhar extensão, como ganhar flexão, como fazer fortalecimento, tudo a gente viu na LCA, vocês viram em recursos fisioterapêuticos mecânicos e manuais, em cinemática, não muda. O que a gente tem que tomar cuidado é fazer a adequação dessas estratégias de acordo com a lesão de cada um e o processo de cicatrização da estrutura lesionada, né? Então quando a gente faz ali um compilado dos estudos sobre o que fazer após uma reconstrução do ligamento cruzado posterior, a gente chega nessa parte aqui, ok? Então, de forma geral, a gente vai utilizar um brace em extensão. Os estudos variam de 4 a 8 semanas, na média 6 semanas, mas normalmente a gente tem que ficar de 4 a 6 semanas, tá certo? Fazer descarga de peso sem descarga de peso ou parcial até a 5ª semana, parcial ou total até a 10ª semana e com certeza total após 10 semanas de pós-operatório, ou seja, algo muito, muito mais lento. Amplitude de movimento 0 a 60 graus até 4 semanas, 90 graus até 6ª semana, 120 após 8 semanas e completa após 12 semanas. Vocês verificam que acaba mudando, né? Entre os artigos que a gente traz aqui, acaba mudando ali um pouco o marco temporal, mas se você vai ver na média, não tem grandes diferenças. Ali a gente vai ter diferença de 1, 2, 3 semanas no máximo nesses marcos aqui, mas aí depende de cada autor, do quão confiante é cada um em dar um estímulo mais precoce ou não. Cadeia cinética aberta a gente vai pensar após 2 semanas para quadríceps, não para isquios tibiais aqui, certo? Cadeia cinética fechada de 0 a 45 graus até 4 semanas, mas cadeia cinética fechada não pode ser mini agachamento porque não pode ter descarga de peso. Teria que ser algo numa bola ou num leg press com uma carga bem mais baixa, certo? E sem restrições após 6, 8 semanas. É interessante, né, quando os estudos mostram isso, aí você fala, ó, descarga de peso total após 10 semanas, mas aí o cara pode fazer exercício em cadeia cinética fechada entre a 6ª e a 8ª semana. Estranho isso, né? Sem restrição. Mas a dica aqui é o quê? Você colocar uma carga que seja menor que o peso do próprio paciente. Então vai ser carga pequena, certo? Esses dois aqui a gente vai trabalhar no ângulo de proteção, certo? Esses dois, cadeia cinética aberta e cadeia cinética fechada, nós iremos trabalhar em ângulo de proteção. E beleza, Gabriel, qual o ângulo de proteção para o ligamento cruzado posterior? Próximo da extensão. Então você ficar de 0 a 45 graus de flexão de joelho é o ângulo de proteção para o LCP, que o LCP só vai se tensionar com angulações maiores de flexão de joelho. E fortalecimento de isquios tibiais, ali os estudos trouxe ali pensando inicialmente 12ª semana, mas grande maioria ficou entre a 16ª e 24ª semana para iniciar o fortalecimento de isquios tibiais em cadeia cinética aberta, que a gente pensa mesa flexora, cadeira flexora, certo? Talvez na 12ª semana você pode pensar em stiff, pode pensar em ponte, né, o exercício de ponte dorsal, levando o joelho para mais próximo de extensão e que você vai ter uma maior ativação de isquios tibiais comparado a glúteo. Então é isso aí. A dica, ó, ganhar amplitude de movimento sempre, e também exercício de fortalecimento, sempre tendo essa mão aqui, ó, bem na região distal e proximal da tíbia, fazendo essa translação anterior da tíbia. Isso é necessário justamente para evitar a translação posterior. Então você sempre está puxando a tíbia para frente para fazer o ganho de flexão, para fazer os exercícios de fortalecimento, e dessa forma você evita uma maior tensão no enxerto ali do ligamento cruzado anterior e evita que ele evolui com lacidão, ok? Então sempre vocês pensem nessas estratégias até a 12ª semana. Até a 12ª semana façam dessa forma, ok? Lembra que eu falei que esse exercício não poderia ser feito num paciente após reconstrução do ligamento cruzado anterior? Exatamente, mas ele pode ser feito num paciente com lesão do ligamento cruzado posterior, que passou por reconstrução, porque aqui eu estou no ângulo de proteção do LCP, e como o LCA não passou por cirurgia, não tem problema nenhum, então manda bala. E até melhor você pode fazer nessa posição, em decúbito ventral. Por quê? Porque eu estou nos últimos graus de extensão de joelho, ou seja, num ângulo de proteção para o LCP, e eu estou em decúbito ventral. Então, o peso da perna e o peso da gravidade está fazendo uma translação anterior da tíbia. E se está fazendo uma translação anterior da tíbia, eu não tenho sobrecarga no LCP, o que seria ótimo para esse perfil de pacientes. Então, a gente pode pensar em começar esse trabalho a partir da 2ª semana, dentro de um ângulo de proteção, colocando o paciente em decúbito ventral. Show de bola. Fica excelente esse exercício para nós irmos ativando o quadríceps. Show? Uma dica que a gente dá
Aí tem que fazer a adequação para cada um, né? Até 3 meses, né? Como a gente sempre tem que tomar cuidado contra a translação posterior da tíbia, então, de repente, uma estratégia que nós temos, além do ângulo de proteção, ao invés de fazer os exercícios em cadeia cinética fechada com o paciente deitado em decúbito dorsal, em que a força da gravidade e o peso da perna vai causar esse deslizamento posterior, você arrumar estratégias de colocar o paciente quatro apoios, colocar em decúbito ventral para fazer esses exercícios. Então, você pode pensar em estratégias de exercício em cadeia cinética fechada, nesse posicionamento, coloca em ângulo de proteção e mesmo assim o peso da gravidade e o peso da perna vão causar uma translação anterior da tíbia. Como o LCA está íntegro, não tem problema nenhum para o LCA. Passou por reconstrução, não tem lesão, então ele está lá para suportar as forças de cisalhamento anterior mesmo. O que a gente não quer é causar uma sobrecarga no LCP. Então, essa é uma excelente estratégia para começarmos cadeia cinética fechada nesse perfil de pacientes trabalhando nesse posicionamento. Você pode botar em 4 apoios, pedir para ele empurrar uma bola suíça, pedir para ele empurrar uma faixa elástica, ou você aplicar resistência manual, se não tiver nenhum desses aparatos, mas eu acho muito difícil. Você não atende de fisioterapia, no consultório não tem nada disso. Então, é uma boa estratégia que nesse estudo da fisioterapia em esportes eles trouxeram e eu achei bem interessante isso, certo? O ângulo de proteção para o LCP, como a gente já falou, deixa eu ver aqui, pronto. O LCP vai ser até 45 graus de flexão de joelho, então nós vamos trabalhar de 0 a 45 graus de flexão de joelho para evitar a translação posterior da tíbia. Você pode começar isso de maneira precoce, na hora que o paciente já tem boa ativação de quadríceps, que você vai trabalhar aquelas estratégias de ativação, como a gente já falou para o LCA, como a gente já falou para o menisco, isso não muda, certo? Isso não muda. A gente tem que tomar outros cuidados, mas ativação do quadríceps, uso de crioterapia, treino de marcha, tudo vai ser semelhante nesses pacientes, certo? O que a gente vai ter que adequar são os marcos temporais para isso. E a gente vai pensar nesse perfil de pacientes, né, fazendo atividades intensas, assim, corrida, depois de 4 meses, depois de 16 semanas que a gente vai pensar em liberar esse paciente para corrida. Fazer treino pliométrico, a gente vai pensar entre 4 e 6 semanas para fazer treino pliométrico nesse perfil de pacientes. E ele fazendo técnica transtibial, como eu falei, sempre jogar os marcos temporais para mais. De repente, corrida vai pensar em 5 meses, de repente, pliometria vai pensar em 6 meses. E retorno ao esporte, a gente está falando de 8, 9 até 12 meses para retornar ao esporte após uma reconstrução do ligamento cruzado posterior, beleza? Então, nas lesões do LCP, resumidamente, elas são bem menos frequentes, precisa de um trauma, uma magnitude de um trauma bem maior que as lesões do LCA, normalmente estão associadas com um trauma na região anterior da tíbia, que tem esse vetor de força de posteriorização da tíbia, muitas vezes o paciente cai ajoelhado, certo? Que aí causa essa translação posterior, então tem um trauma direto na região anterior da tíbia. Muitos pacientes evoluem sem instabilidade, aqueles que evoluem com instabilidade vão passar por tratamento cirúrgico, muito cuidado na cirurgia, esses pacientes evoluírem com lacidão. Nós tomaremos todos aqueles cuidados que eu falei para vocês, certo? Mas as formas de ativação de quadríceps, os cuidados para iniciar um treino pliométrico, controle excêntrico de quadríceps, os critérios de retorno ao esporte que a gente vai falar na aula seguinte, todos serão semelhantes, certo? Então, galera, é isso que tinha para falar. Uma aula um pouco mais rápida, essa de lesão do ligamento cruzado posterior, porque é um pouco menos frequente, mas normalmente elas são muito associadas em esporte e também acidentes automobilísticos. Valeu!